começar esse vídeo indo direto ao ponto, até porque eu acredito que, assim como eu, você, torcedor rubro-negro, já está de saco cheio dessa novela envolvendo a vinda de Thiago Almada para o Flamengo. E a informação que saiu agora, na tarde de hoje, direto da imprensa argentina, é que a novela entre Flamengo e Thiago Almada acabou. O jogador já respondeu e já tomou a decisão que vai para o River Plate. Mas antes de falar disso, eu queria só pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque eu vou trazer todos os desdobramentos e a informação que eu tenho do lado de cá. Porque apesar da imprensa argentina cravar como certa a ida dele para o River Plate, tem algumas questões que precisam ser pontuadas que ainda podem trazer o jogador para o Flamengo. Por isso, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino e todo mundo deixa o like. Começar falando aqui do Almada. O negócio é o seguinte, gente. Agora, na parte da tarde, uma enxurrada de mensagens, uma enxurrada de notícias, principalmente vindo da Argentina, dão conta que Thiago Almada será jogador do River Plate. A vontade da família e o desejo do jogador de retornar ao país natal teria pesado na decisão do Thiago Almada em acertar com o River, com isso deixando o Flamengo aí na mão. Eu conversei com pessoas ligadas ao Flamengo ainda agora, assim que começou a sair essas notícias, eu entrei em contato com pessoas ligadas ao Flamengo e o que me foi passado foi o seguinte: o Flamengo está esperando a resposta final do jogador. Mas aí eu falei, mas e o acordo? E a conversa que estava avançada? Nada disso conta, porque tá sendo falado a semana toda sobre a chegada do Almada. O presidente BAP falou semana passada sobre a chegada do Almada, sobre a possibilidade de comprar o Almada. Nada disso conta, o que mudou e por que mudou. E aí a pessoa me disse assim, olha, eu não posso te falar nada baseado no que está cravando a imprensa argentina. O que eu posso falar é baseado no que a gente tem aqui. E aqui no Flamengo não mudou os status da negociação. A vontade do jogador, realmente, da família do jogador, do entorno do jogador, é que ele volte a jogar o futebol argentino. Já o Atlético de Madrid prioriza uma negociação com o Flamengo. E por que o Atlético de Madrid prioriza uma negociação com o Flamengo? Porque para o Atlético de Madrid, o modelo de negócio, o modelo de pagamento apresentado pelo Flamengo foi muito melhor do que o modelo apresentado pelo River Plate. E a garantia do Flamengo é muito mais firme, de que o Flamengo vai pagar as parcelas direitinho e vai fazer tudo que está dentro do combinado. Então, assim, a imprensa argentina está cravando que o Almada vai para o River Plate. Aqui no Brasil ainda não se tem essa confirmação e o próprio Flamengo ainda não tem a confirmação de que o Almada será jogador do River, uma vez que o Flamengo ainda não recebeu, nem por parte do jogador e nem por parte do empresário, essa resposta que seria a resposta final para o Flamengo concluir essa negociação. O Flamengo deu prazo ao jogador para decidir até amanhã, então até amanhã tudo isso pode mudar, por isso que é importante a gente está sempre de plantão, a gente está sempre ligado no que está acontecendo, mas, volto a dizer, a imprensa argentina já está cravando o final da novela entre Flamengo e Thiago Almada e a ida do argentino, ou melhor, a volta do argentino para o River Plate. Uma pessoa hoje me disse assim, Flazoeiro, a janela não está fechada? O River Plate, no caso, não poderia contratar ninguém, só que tem uma brecha dentro do regulamento na Argentina que é o seguinte: se o River Plate vender um jogador, ele passa a poder comprar novos jogadores. Digamos, o River Plate fecha a negociação e vende um jogador. Tá até inclusive para vender um jogador para o Vasco por 5 milhões de dólares, né, um atacante. Se o River Plate fechar essa negociação, ele pode até no dia 2 de setembro contratar uma peça de reposição e seria nessa aí que o Thiago Almada viria para o River, né, iria, né, para o River Plate. Seria basicamente isso. O River vai vender o jogador para o Vasco, e aí, Facundo, o nome do jogador, né? O River venderia o Facundo para o Vasco, e nessa de vender o Facundo para o Vasco, poderia fazer até o dia 2 de setembro a contratação do Thiago Almada. Bom, o que cabe a gente agora, pessoal, vou ser honesto para vocês, é esperar para ver o desfecho de tudo isso.
é esperar para ver o desfecho dessa negociação e esperar para ver qual movimento que o Flamengo vai fazer agora. O fato, se o Thiago Almada não vier para o Flamengo, o boto tem que ser cobrado. O boto tem que ser cobrado. Sabe por causa de quê? Agora o Flamengo vai precisar ir para a janela, entre aspas, no desespero, vai ter que ir para a janela no desespero e vai ter que gastar mais dinheiro numa contratação. Eu falei sobre isso hoje no vídeo de manhã e volto a dizer agora. O Boto não sabe contratar ninguém sem gastar um caminhão de dinheiro do Flamengo. Esse é o diretor de futebol que a gente tem. Mas vamos esperar, porque ele mesmo disse, ele deu uma entrevista para o Coluna do Fla, dizendo que aqui no Brasil, quando sai uma notícia, todo mundo já chama o diretor de burro. Então vamos esperar para ver se essa notícia do Thiago Almada ir para o River Plate vai se confirmar ou se ele vai vir para o Flamengo, como já está aí tudo adiantado e tudo falado sobre. Inclusive o próprio presidente BAP falou sobre semana passada sobre a possível chegada do Thiago Almada. Bom, vamos mudar o assunto antes de eu falar sobre o retorno de Luiz Araújo e falar também da presidente Leila, presidente do Palmeiras, que passou mais uma vergonha. Falar rapidinho sobre Luiz Araújo, isso porque o departamento médico do Flamengo está trabalhando pesado, já pensando no retorno do jogador para o jogo de ida da Libertadores da América, jogo contra o Cruzeiro, lá no dia 12 de agosto, partida que vai ser o jogo de ida no Mineirão. O departamento médico está trabalhando para que o jogador retorne e tenha condições de entrar em campo. Uma outra situação que eu preciso falar sobre com vocês é sobre a situação do Lucas Paquetá. Já treina em campo normalmente, graças a Deus, tudo bem com o Paquetá. E amanhã, inclusive, ele vai dar uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu. Então amanhã a gente vai ter o Lucas Paquetá dando uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, a partir de 10h30 da manhã. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre a presidente Leila, que mais uma vez passou vergonha aí. Hoje o Palmeiras está jogando contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e mais uma vez ela fez questão de citar o Flamengo em um dos seus discursos. Ela disse: eu não entendi porque o Flamengo se intrometeu neste assunto, falando sobre a nota que o Flamengo fez ontem, rebatendo o Palmeiras. Será que a carapuça caiu? A coisa fica mais ridícula quando o Flamengo diz que o Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem. Mas não é? Isso não é um fato? A gente não está falando de um fato? Cara de pau absurda. Esqueceram o que aconteceu na final da Libertadores. Vocês nunca viram questionando as decisões da arbitragem. Ah, não. O seu técnico fala disso todo dia. Isso não pode servir de muleta, mas aquilo lá todo mundo viu. É uma cara de pau que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final. É desespero, eles deveriam estar cuidando do clube deles e esquecer do Palmeiras. Quem começou, o Palmeiras, o Leila, foi vocês. Quem começou foi vocês. Vocês ontem citaram o Flamengo na nota na nota oficial de vocês. Vocês citaram o lance do Pulgar. E assim, uma nota totalmente desnecessária, citar o lance do Pulgar. E por que não citou o lance do Carrascal? Por que não citou o critério que foi usado na expulsão do Carrascal na Supercopa do Brasil? Porque o Carrascal deu uma cotovelada com menos intensidade no Breno Bidon. O Maurício deu uma cotovelada de verdade, abriu o queixo do Kaká. Então assim, vocês citam ou vocês falam do que é conveniente para vocês. Ninguém fala do Palmeiras. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro e ninguém está falando nada do Palmeiras. O Palmeiras está na Libertadores e na Copa do Brasil e ninguém está falando nada do Palmeiras. O único momento que o Palmeiras é citado, é falado na mídia, é quando ele entra ali em rota de colisão com o Flamengo. Aí é falado. Deixa a Leila pra lá e vamos fazer o nosso. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.